Olá, graça e paz, bom dia, que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, sobre sem dívidas, e vamos falar sobre sem dívidas consigo mesmo. Um escritor, filósofo e médico, psiquiatra que viveu no ano de 1900, ele escreveu a seguinte citação, ele disse o seguinte, olha, que assim como um cordão umbilical indica que o nosso corpo humano teve origem em um outro corpo humano, todo ser humano tem dentro de si uma consciência que demonstra que ela teve origem em uma outra consciência. É como se ele estivesse dizendo que a nossa consciência é o cordão umbilical que nos liga a Deus, que liga a nossa alma a essa outra consciência que é Deus. E eu quero falar um pouco a respeito disso, e dessa dívida que às vezes a gente pode sentir em relação a nós mesmos, dessa dívida que às vezes pode estar manchando a nossa consciência. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 14, a palavra de Deus diz assim, olha, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servires ao Deus vivo. E é possível que nessa manhã eu esteja falando com alguém, com uma pessoa que já entregou sua vida para Jesus, que já teve a sua vida transformada por Ele, mas anda com a sua consciência manchada por um sentimento chamado culpa. Isso mesmo, a culpa pelos erros do passado, a culpa pela oportunidade perdida, ou a culpa por aquilo que tentamos e fracassamos. A razão de sentirmos que estamos sempre em dívida com a gente mesmo pode ser a culpa. A culpa, ela pode ser o sentimento que demonstra que nós temos um déficit, mas um déficit com a gente mesmo. É a sensação de estar sempre devendo a nós mesmos. E isso tem feito com que muitas pessoas passem a sua vida lamentando o que elas poderiam ter sido, um pai melhor, um profissional melhor, lamentando aquilo que elas poderiam ter sido, tirando o foco daquilo que elas podem ser. E a culpa faz isso. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o Salmo capítulo 32, verso 5, a Bíblia diz assim, ó, que Deus já perdoou a culpa dos meus pecados. E nós não precisamos continuar sentindo o peso daquilo que fizemos sem Cristo. Em Miqueias, no capítulo 7, do verso 18 ao verso 19, a palavra de Deus diz que Deus lança no mar do esquecimento, no mar, os nossos pecados. E eu gosto dessa figura de que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, porque gosto de brincar que depois dele lançar os nossos pecados no mar do esquecimento, ele coloca uma plaquinha lá dizendo assim, olha, proibido pescar, para que a gente não se atreva a voltar àquele mar e buscar aquele pecado novamente, a qual Deus já nos perdoou, da qual nós não precisamos mais sentir culpa, da qual nós já não temos mais essa dívida, porque Jesus já pagou. Em Isaías capítulo 43, verso 2, diz assim, olha, por amor de mim, ou seja, por amor de Deus, Deus falando, olha, por amor de mim, os teus pecados eu não me lembro. Ou seja, Jesus, Deus, ele já nos purificou de toda a culpa. Ele já saldou as dívidas que nós poderíamos ter com a gente mesmo. Ele já não se lembra mais dos nossos pecados. Nós não precisamos continuar sentindo o peso daquilo que fizemos sem Cristo. Nós não precisamos viver a nossa vida lamentando pelas coisas que nós deixamos de fazer. Nós precisamos buscar e alcançar essa consciência purificada, que é purificada pelo sangue de Jesus. Jesus já saldou todas as dívidas, inclusive aquelas que nós podemos ter com a gente mesmo. Então, se a gente viver uma vida com a consciência tranquila, livre da mancha, livre da culpa, é enxergar a vida a partir da lente de Cristo.
né? É enxergar a vida a partir de uma lente chamada Cristo e entender que Jesus Cristo é o princípio pela qual todas as coisas da nossa vida devem ser organizadas. Para uma vida livre da culpa e dos nossos erros, e uma vida livre da culpa, dos nossos erros e pecados, Cristo tem que ser o princípio que organiza a nossa vida. E é assim. E assim seremos sempre pessoas melhores. Nós poderemos ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um genro melhor, um profissional melhor, um aluno melhor, uma pessoa melhor, livre da dívida, da culpa que poderíamos sentir em relação a nós mesmos, porque fomos alcançados pela graça de Deus. Que nessa manhã nós possamos orar a Deus, nos achegar até o trono de Deus, aonde nós podemos alcançar graça e misericórdia, e que o sangue de Jesus possa purificar a nossa consciência e que nós possamos viver uma vida livre de todo sentimento de culpa, porque Cristo já pagou as dívidas, inclusive a dívida em relação a nós mesmos. Ele purificará a nossa consciência. Em nome de Jesus, que Deus possa continuar nos abençoando nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Até mais, até a próxima. Que Deus nos abençoe.